O fado irrompeu na sala como um lamento vivo, rasgando o silêncio da noite lisboeta com a voz rouca de uma fadista idosa, cujos olhos, enrugados pelo tempo, ainda brilhavam com a ferida aberta do amor perdido. Ó mar, porque me levaste ela, cantava, e no centro do tablado de madeira gasta, sob as luzes amareladas de candeeiros de ferro forjado, duas silhuetas se entrelaçaram em uma dança que parecia desafiar o destino. Ana, com 20 e poucos anos, o coração pulsando como o repicar dos sinos da Sé de Lisboa, girou sobre os calcanhares, sua saia rodando como as ondas do Tejo em maré alta. Seus pés, calejados de anos de ensaios no Conservatório Nacional de Dança, pisavam o ritmo com precisão feroz, mas era o toque de Inês que ancorava, a mão firme na cintura, os dedos traçando linhas invisíveis de memória. Inês, apenas um ano mais velha, mas com a alma de quem já havia visto o Atlântico engolir sonhos, sussurrou no ouvido de Ana: "Não pare, miúda. O fado não perdoa pausas." E então, num giro súbito, os lábios delas se roçaram, não por acidente, mas por uma gravidade que nenhuma coreografia poderia explicar. A multidão no bairro Alto prendeu a respiração, o ar carregado de vinho do Porto e segredos não ditos, enquanto o violão choramingava o refrão. Naquele instante, sob o olhar atento da fadista, que pausou sua canção como se o mundo inteiro devesse testemunhar, Ana soube: aquilo não era mais dança. Era o início de uma sinfonia que ecoaria por décadas, entrelaçando suas vidas como os azulejos entrecruzados nas paredes de Alfama. A infância de Ana fora tecida com os fios dourados do sol de Cascais, onde o mar sussurrava promessas de liberdade às meninas que corriam pela praia da Conceição, pés afundados na areia fina como açúcar. Nascida em 1995, filha de um pescador que vendia sardinhas na feira de domingo e de uma costureira que bordava rendas inspiradas nas viúvas do fado, Ana crescera ouvindo as histórias de saudade que sua mãe contava à luz de vela, enquanto o pai afiava anzóis ao luar. "A saudade não é só dor, filha", dizia a mãe, os olhos fixos no horizonte onde o oceano se fundia ao céu. "É o laço que nos une ao que partiu, mesmo quando está aqui." Aos 10 anos, Ana descobriu a dança em uma escola modesta no centro de Lisboa, um prédio decrépito perto do Chiado, onde as professoras, vestidas de colãs pretos e saias até ao joelho, ensinavam os passos do fado como se fossem orações. Foi ali que encontrou Inês, uma garota de olhos verdes como as colinas de Sintra, cabelos pretos cacheados que caíam como cachoeiras sobre os ombros magros. Inês viera de Porto, onde o Douro serpenteava vinhedos ancestrais, fugindo da rigidez de uma família de vinicultores que via na filha apenas uma herdeira, não uma alma que ansiava voar. Elas se conheceram no primeiro ensaio de fado coreografado, uma fusão moderna que o diretor chamava de saudade em movimento. Ana, tímida mas feroz, tropeçara nos próprios pés ao tentar um vira-lata, o giro rápido que imitava o rodopio das saias das lavadeiras do Tejo. Inês rira, não com maldade, mas com a leveza de quem entende o caos da juventude. "Deixa que eu te guio", dissera, estendendo a mão. Seus dedos se entrelaçaram e naquele toque algo primordial despertou. As aulas se tornaram refúgio, segundas e quartas, após a escola, elas perdiam nos salões e quantes, o espelho refletindo duas meninas que dançavam como se o mundo lá fora, com suas normas rígidas e olhares julgadores, não existisse. O fado de Amália Rodrigues ecoava das vitrolas antigas, estrangeira, com sua melodia que arrastava o coração como correntes. Ana adorava imitar os gestos dramáticos, os braços arqueados como asas de gaivota, enquanto Inês preferia precisão, os pés marcando o compasso com a graça de uma dançarina de flamenco, herança distante de avós alentejanos. Os verões as uniam ainda mais. Em 2008, aos 13 anos, as famílias de ambas se reuniram em uma casa alugada em Ericeira, onde as ondas surfavam sozinhas e o cheiro de pão fresco pairava no ar. Elas dançavam na varanda ao pôr do sol, descalças sobre um mosaico de azulejos rachados, inventando coreografias que misturavam fado com os ritmos proibidos das rádios piratas, um tango argentino que Inês aprendera de um tio imigrante. "Somos como o vinho do Porto", brincava Ana, suando sob o calor úmido. "Envelhecemos juntas, ficamos mais fortes." Inês sorria, mas seus olhos traíam uma sombra. O pai, um homem de bigode espesso e mãos calejadas pelo Douro, já murmurava sobre casamentos arranjados, sobre a necessidade de manter a linhagem. Ainda assim, naqueles dias, elas eram livres.
Corriam pelas falésias, colhiam figos maduros das árvores silvestres e, à noite, deitadas em colchões improvisados no chão, confidenciavam sonhos. Ana queria ser bailarina profissional, dançar nos palcos do Coliseu dos Recreios. Inês sonhava com viagens, com um mundo além das muralhas de Portugal, talvez estudar arte em Paris. Mas a juventude, como o fado, carrega espinhos. Aos 16, em uma apresentação no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, algo mudou. Vestidas de negro, com xales bordados de prata, um toque da mãe de Ana, elas executaram Gaivota, uma peça que narrava o adeus de uma amante ao mar. O público aplaudiu de pé, mas nos bastidores, o beijo acidental aconteceu de novo, um roçar de lábios no escuro, enquanto se abraçavam em euforia. Ana sentiu o coração disparar, um calor que subia do estômago como vinho espumante de bairrada. Inês recuou, os olhos arregalados, e murmurou: "Desculpa, foi o calor do momento." Mas não era. Naquela noite, caminhando pelo rocio sob a chuva fina de outono, Ana confessou: "Eu sinto algo por ti, Inês. Mais que amizade." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo trovejar distante. Inês, com a voz trêmula, respondeu: "Eu também." Mas o que diriam? Meu pai. A igreja. Este país ainda nos vê como pecado. Elas choraram ali, abraçadas sob um guarda-chuva compartilhado, o cheiro de castanhas assadas misturando-se às lágrimas. Decidiram guardar o segredo, dançando em volta dele como em uma valsa proibida. Os anos seguintes foram uma coreografia de negação. Ana ingressou na Escola Superior de Dança, em Lisboa, onde o rigor dos ensaios a distraía da ausência de Inês, que fora mandada para o Porto estudar enologia na família. Cartas trocadas por correio, seladas com lacres de cera vermelha, como nas novelas de Eça de Queiroz, falavam de saudades disfarçadas. "Lembre-se do passo do vira-lata na praia", escrevia Ana. Inês respondia com desenhos de vinhas entrelaçadas, simbolizando laços invisíveis. Aos 18, Ana estreou como solista no São Carlos, dançando o fado da saudade para uma plateia de diplomatas e artistas. Inês veio de trem, sentada na última fileira, o coração apertado como uvas no lagar. Após o espetáculo, no café à brasileira, com suas mesas de mármore e o cheiro de pastel de nata, elas se reencontraram. "Estás linda", disse Inês, os dedos roçando os de Ana sobre a mesa. "E tu, és o meu porto seguro", rebateu Ana. Beberam Jaimlet com hortelã fresca, rindo de memórias, mas o beijo veio inevitável, ali mesmo, sob o olhar indiferente de turistas. Desta vez, não recuaram. Passaram a noite em um quarto modesto no Chiado, não em paixão carnal, mas em conversas sussurradas até o amanhecer, mãos entrelaçadas, sonhando com um futuro onde o amor delas fosse como o Tejo, fluido, eterno, sem amarras. A vida, porém, em Portugal, é como o azulejo, bela por fora, mas frágil sob pressão. Aos 22, Inês cedeu à família. O pai, doente de um mal no fígado, herança do vinho que tanto amava, pressionou-a a casar com Miguel, um enólogo de família amiga, cujas vinhas beiravam o Douro como sentinelas. "É pelo bem da casa, filha", suplicou ele, a voz fraca como o vinho vinagrado. Inês, dividida entre o dever e o desejo, aceitou. O casamento foi em uma capela em régua, com ramos de oliveira e o cheiro de alecrim queimando no altar. Ana soube por uma carta fria, escrita às pressas: "Perdão, amor. O fado nos obriga a dançar sozinhas por hora." O coração de Ana se partiu como porcelana de Vista Alegre. Ela queimou a carta na lareira de seu pequeno apartamento em Alcântara, as chamas dançando zombeteiras. Meses passaram em silêncio, Ana imersa em turnês, dançando em Coimbra, no Porto, até em Faro, onde o Algarve acolhia com praias de areia branca, mas nenhum consolo. Em 2017, o reencontro veio como um vendaval do Atlântico. Ana, agora uma dançarina estabelecida de 32 anos, foi convidada para um festival de fado contemporâneo em Lisboa, Coreografias do Coração. O tema era ironia cruel, amor rítmico em movimento. Ela aceitou, o corpo ainda esguio, mas marcado por cicatrizes de joelhos e tornozelos, testemunhas de saltos ousados.
Inês, aos 33, chegara de carro do norte, sozinha, pois Miguel ficara em casa com os 2 filhos pequenos, João e Maria, frutos de uma união que era mais contrato que paixão. Vestida de um casaco de lã cinza, os cabelos agora curtos e práticos, Inês esperava nos bastidores do Teatro Camões, o coração batendo como o tambor de um rancho folclórico. Quando Ana surgiu, em colã preto e saia esvoaçante, o tempo parou. Inês, sussurrou Ana, a voz embargada. Elas se abraçaram, o cheiro de lavanda de Inês misturando-se ao suor de ensaio de Ana. Eu pensei que te perdera para sempre, confessou Ana, lágrimas escorrendo como chuva de primavera. Os dias do festival foram uma redescoberta febril. Ensaiavam juntas, o diretor insistir em recriar Gaivota, agora com elas como adultas, maduras em sua dor. Nos intervalos, caminhavam pelo bairro alto, parando em tascas para petiscos de bacalhau à brás, regados a vinho verde fresco. O casamento é uma prisão de vinhas, desabafou Inês uma noite, sob as luzes de néon do elevador da glória. Miguel é bom pai, mas não me vê. Não como tu vês. Ana, com o coração em chamas, pegou sua mão, então dança comigo de novo. Deixa o ritmo nos guiar. Elas voltaram aos ensaios com fúria renovada, os corpos se movendo em sincronia perfeita, como se os anos de separação houvessem sido mera pausa. O público no festival aplaudiu, mas eram os olhares trocados nos giros que importavam, promessas silenciosas de um amor que desafiava o tempo. Contudo, a dúvida rastejava como névoa do Tejo. Inês carregava o peso da traição implícita, o anel de casamento brilhava como acusação em seu dedo. Uma tarde, após um ensaio exaustivo, sentaram-se no Jardim da Estrela, sob a sombra de buxos podados em formas de pássaros. Crianças brincavam ao redor da roda gigante, e quando a inocência que elas outrora tiveram. E se formos descobertas? Perguntou Inês, a voz um fio. A sociedade aqui ainda sussurra sobre mulheres como nós. Meu pai, se soubesse, morreria de vergonha. Ana, com a determinação de quem dançara sozinha por anos, rebateu, o fado é sobre isso, Inês. Cantar a dor para libertá-la. Nós não somos pecado, somos a melodia que Portugal esqueceu de compor. Beijaram-se ali, um beijo lento e profundo, o mundo desfocando em tons de verde e azul. Mas o telefone de Inês vibrou, uma mensagem de Miguel, volta logo, as crianças sentem tua falta. A realidade irrompeu como um acorde dissonante. Aos poucos, o romance floresceu em segredo. Fins de semana roubados, Inês pegava o trem Alfa pendular para Lisboa, pretextando visitas à tia doente. Elas se encontravam em um apartamento alugado em Belém, perto dos Jerónimos, onde o cheiro de pastéis de nata da confeitaria velha impregnava o ar. Ali, dançavam nuas de alma, não de corpo, valsas improvisadas ao som de fado tocado em um gramofone antigo, corpos roçando em ternura, mãos traçando mapas de saudades nas costas uma da outra. Ana contava histórias de suas turnês, a vez em que dançara em Évora, sob as estrelas do Alentejo, sentindo Inês em cada passo. Inês compartilhava o vazio do casamento, noites em que Miguel dormia cedo, deixando-a acordada, olhando dor pela janela, ansiando pelo toque de Ana. Tu és minha musa, murmurava Inês, os dedos entrelaçando os cabelos de Ana. Minha coreografia do coração. Mas o conflito se avolumava. Em uma viagem a Óbidos, vila medieval cercada de muralhas, elas passearam pelas ruas de calçamento irregular, provando ginginha em copos de chocolate, rindo como adolescentes. Inês comprara um colar de contas de vidro azul, inspirado nos trajes de noite branca, e o pendurara no pescoço de Ana, para que me lembres nas noites solitárias. No entanto, ao voltarem, uma carta de um amigo comum chegou a Ana. Miguel suspeitava. Ele viu fotos do festival. Perguntou por que choravas nos ensaios. O pavor se instalou. Inês, dividida, propôs uma pausa. Talvez devêssemos parar antes que machuquemos todos. Ana, ferida, gritou. Parar? Como se pudesse apagar o ritmo que nos une? A discussão ecoou pelas ruas de Alfama, onde as varandas floridas testemunhavam dramas há séculos. Elas se separaram naquela noite, o Tejo testemunha muda de corações partidos.
O outono de 2018 trouxe tempestades ao Douro, espelhando tumulto na alma de Inês. Miguel, com sua intuição afiada como uma navalha de barbear, confrontou-a em uma ceia familiar, à mesa de carvalho polido na casa senhorial de Pinhão. O vinho tinto de 1963, herança de avós, curava as taças, mas o ar estava pesado como uvas esmagadas. "Quem é essa Ana da tua juventude?" perguntou ele, os olhos cinzentos fixos nela. As crianças, João com 6 anos e Maria com 4, brincavam no chão com bonecos de madeira esculpidos à mão. Inês engoliu seco, o coração martelando como lagar em safra. Apenas uma amiga de dança, Miguel. Nada mais. Mas a mentira queimava como aguardente. Naquela noite, sozinha no quarto com vista para os socalcos de vinhas, Inês chorou pela primeira vez desde o casamento. Escreveu uma carta à Ana, mas não a enviou, perdão pela pausa. O medo é um parceiro ruim de dança. Em Lisboa, Ana mergulhou no trabalho com fúria. Aceitou uma residência artística no Museu Nacional do Azulejo, onde coreografou uma peça sobre amores esquecidos, inspirada nas cenas pintadas de casais medievais em abraços eternos. Seus alunos, jovens dançarinas de bairros periféricos como Chelas, admiravam sua paixão, mas notavam a sombra em seus olhos. "Professora, por que dançamos saudade se podemos dançar alegria?" perguntou uma delas, uma miúda de 15 anos com dreads e piercings. Ana sorriu tristemente, porque a alegria nasce da saudade, pequena. Como o sol após a chuva. Mas internamente, duvidava. Saía à noite para o Lux, o clube no cais do Tejo, onde batidas eletrónicas misturavam-se a ecos de fado, dançando com estranhas para esquecer. No entanto, cada gira levava de volta a Inês, o jeito como ela inclinava a cabeça no vira-lata, o riso que ecoava como sinos de Natal em Belém. O Natal daquele ano as reuniu por acidente. A mãe de Ana, agora viúva, organizara um jantar em Cascais, convidando parentes distantes. Inês, visitando Lisboa para uma feira de vinhos, foi arrastada pela prima comum. A mesa estava farta, rabanadas douradas, bacalhau com natas, filhós de abóbora polvilhadas de canela. O pinheiro enfeitado com bolas de vidro soprado brilhava à luz de velas e o som de canções tradicionais, à brasileira de Amália, preenchia o ar. Quando seus olhares se cruzaram sobre a travessa de peru assado, o mundo parou. Ana, com um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos castanhos, sentiu o peito apertar. Inês, em lã vermelha, parecia uma visão do Douro em outono. Após o brinde com moscatel, elas escapuliram para a varanda, o mar negro ao fundo rugindo como um amante ciumento. "Eu não aguento mais a pausa", sussurrou Ana, puxando Inês para um abraço. "Cada dia sem ti é um passo sem ritmo." Inês, lágrimas gelando no rosto, confessou: "Eu disse a Miguel. Não tudo, mas o suficiente. Ele quer terapia de casal. Mas eu quero ti." A revelação abriu as comportas. Nos meses seguintes, Inês iniciou o divórcio, um processo árduo em um país onde a igreja ainda sussurrava nos tribunais. Miguel, ferido mas nobre, concordou em custódia compartilhada, priorizando as crianças. "Vá, Inês. O Douro ensina que às vezes, para crescer, devemos podar as raízes." Ela mudou-se para Lisboa, alugando um estúdio em Moraria, o bairro dos Mouros onde o fado nascera em vielas estreitas. Ana ajudou a decorar cortinas de linho cru, tapetes de arraiolos tecidos à mão e um toca-discos com vinis de Marisa e Carminho. Juntas, criaram uma rotina: manhãs de café com pão de mafra na padaria local, tardes de ensaios em um estúdio improvisado, noites de conversas profundas sobre o futuro. "Quero abrir uma escola de dança fado", sonhava Ana. "Um lugar onde amores como o nosso possam girar livres." Inês, com seu conhecimento de vinhos, ria: "E eu trarei o néctar para celebrar cada vitória." A felicidade, porém, era frágil como cristal de Valência. A sociedade portuguesa, em plena era pós-crise financeira de 2008, ainda navegava águas turbulentas em relação à diversidade. Jornais como o Público publicavam artigos sobre famílias modernas, mas comentários online fervilhavam de veneno. "Portugal é católico, não Sodoma."
Inês recebia olhares na rua quando andavam de mãos dadas pelo terreiro do Paço e as crianças, ao visitá-la, questionavam: Mamã, por que a tia Ana dorme aqui? Ela explicava com delicadeza: porque o amor é como uma dança, às vezes, mudamos de parceiro para ritmo certo. Mas o conflito maior veio da família. O pai de Inês, recuperado mas teimoso, recusou-se a visitar. Tu envergonhaste o nome dos nossos vinhedos. Ana, solidária, escreveu-lhe uma carta em português arcaico, citando Camões: Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. O velho cedeu um pouco, enviando uma garrafa de vintas como trégua. O ápice da lua de mel delas foi uma viagem a Sintra, em maio de 2019. Alugaram uma carroça puxada por burros, eco de tradições românticas, subindo as colinas enevoadas até a Quinta da Regaleira. Ali, no poço iniciático, uma torre invertida como um útero de pedra, elas dançaram uma valsa sob a luz filtrada pelas raízes pendentes. Aqui, no coração de Portugal mítico, disse Ana, juramos, nosso amor é lenda, não segredo. Beijaram-se na borda do poço, o eco de suas vozes misturando-se ao canto de roxinóis. Mas o telefone tocou, o ex-marido, com notícias ruins, João adoecera de febre alta. Inês correu de volta ao Porto, deixando Ana em Sintra, sozinha com o peso da dúvida. E se o mundo nos esperar de novo, pensou ela, olhando as brumas que engoliam os palácios. A febre de João era mero resfriado, mas o incidente acendeu faíscas de dúvida em Inês. De volta a Lisboa, ela se tornou distante, os ensaios marcados por pausas longas, olhares perdidos nas janelas que davam para o castelo de São Jorge. Ana, sensível como uma corda de viola, percebia: o que te corrói, amor? Fala como no fado. Inês desabafou uma noite, após um jantar de cataplana de marisco na cervejaria Ramiro, o ar salgado misturando-se ao cheiro de alho. As crianças perguntam pela nova mamã. Miguel me acusa de egoísmo. E se eu estiver roubando delas a estabilidade? Ana, com lágrimas nos olhos, rebateu: não roubas, libertas. Nosso amor não é roubo, é partilha. Mas a semente da insegurança germinava. Inês começou a aceitar convites para feiras de vinho no norte, ausências que se estendiam de dias para semanas. Cartas, agora por e-mail, modernas mas frias, chegavam a Ana: desculpa a distância. O Douro chama. O conflito explodiu em agosto de 2020, durante o Festival de Fado de Alfama, o maior de Portugal. O evento, com suas ruas enfeitadas de guirlandas de pimenta e lanternas de papel, atraía milhares, turistas de mochila, locais em trajes tradicionais, fadistas com guitarras de madeira nobre. Ana e Inês foram convidadas a apresentar Coreografia do Coração, uma peça original que misturava dança e canto, narrando sua jornada de juventude à maturidade. Os ensaios foram intensos. No pátio de uma casa de fado em Alfama, sob o sol escaldante, elas soavam, corpos se movendo em harmonia que beirava o divino. Isto é nós, sussurrava Ana em um giro, os lábios roçando a orelha de Inês. Mas na véspera da estreia, Inês recebeu uma ligação. O pai sofrera um AVC, hospitalizado em Vila Real. Eu tenho que ir, disse ela, o pavor na voz. Ana, compreensiva, insistiu: vai. Eu seguro o espetáculo sozinha. Mas Inês hesitou na porta, o vestido de ensaio ainda colado à pele. E se não voltar a tempo? A traição veio não de Inês, mas do destino ou da fraqueza humana. Sozinha no palco naquela noite, com a multidão de 50.000 almas cantando em uníssono, Ana dançou com fúria, lágrimas misturando-se ao suor. O aplauso foi ensurdecedor, mas vazio. Inês, no hospital, assistiu pela transmissão ao vivo no celular, o coração partido ao ver Ana girar sem parceira. Dias depois, de volta, ela encontrou Ana mudada, distante, os olhos como o mar após tormenta. Tu me deixaste sozinha no nosso momento, acusou Ana, na cozinha do estúdio, onde o cheiro de bacalhau cozinhando pairava irônico. Inês, exausta, rebateu: era família, Ana. Tu sabes o que isso significa em Portugal, o sangue é mais grosso que o vinho. A discussão escalou, pratos voando como em uma zarzuela dramática, palavras cortantes. Tu sempre escolhes o dever sobre o desejo, gritou Ana.
Inês, ferida, retrucou, e tu vês tudo como dança perfeita, sem tropeços reais. A separação foi um adeus lento, como o fado que se arrasta. Inês voltou ao Porto por um tempo, cuidando do pai e das crianças, enquanto Ana se trancou no estúdio, coreografando peças sombrias sobre perda. Amigas comuns, como a fadista Dulce, que as conhecera nos anos de juventude, tentavam mediar. Vocês são como o Tejo e o Douro, separadas por montanhas, mas fluem para o mesmo mar. Mas o orgulho, esse companheiro teimoso, bloqueava o caminho. Meses passaram em silêncio radioativo, pontuado por mensagens secas. Feliz aniversário, com um emoji de flor de laranjeira. Ana viajou para o Alentejo, dançando em planícies infinitas sob céus estrelados, buscando cura na vastidão. Inês, no Douro, pisava uvas em lagares de pedra, o suco vermelho como sangue simbolizando sua dor interna. O ponto de virada veio em março de 2021, com a pandemia varrendo Portugal como uma maré negra. Confinamentos fecharam teatros, esvaziaram ruas de Lisboa, transformando o Chiado em fantasma. Ana, isolada em seu apartamento, ministrava aulas online, o ecrã refletindo sua solidão. Inês, no Porto, equilibrava um mocholim com vinhas negligenciadas, o pai agora em cadeira de rodas, murmurando saudades de antigas safras. Uma noite, durante uma live de fado solidário organizada pela RTP, Ana performou sozinha, uma peça chamada Eco de Passos Ausentes, dedicando-a àquela que me ensinou o ritmo. Inês, assistindo da cozinha iluminada por uma única lâmpada, quebrou. Ligou no meio da transmissão: eu errei, Ana. O medo me paralisou como um dançarino no escuro. Ana, com o microfone ainda quente, sussurrou para a câmara: o fado nos chama de volta. Espera-me. Elas se reencontraram em abril, em uma estrada deserta entre Lisboa e Porto, no mirador de Santa Maria da Feira. O ar primaveril cheirava a eucaliptos e flores silvestres, e o sol poente tingia o céu de rosas e ametistas. Sem palavras iniciais, dançaram ali, na berma da autoestrada vazia, um vira-lata improvisado que as fez rir entre lágrimas. Perdão pela traição ao nosso ritmo, disse Inês, abraçando-a. Perdão por duvidar da nossa coreografia, rebateu Ana. A viagem de volta foi juntas, no carro de Inês, com o rádio tocando o Barco Negro de Amália, as mãos entrelaçadas sobre a alavanca de mudanças. O pós-pandemia trouxe renascimento, como Portugal emergindo de séculos de ditadura. Em 2022, com teatros reabrindo, Ana e Inês fundaram a Academia Ritmo do Coração, em um antigo armazém no Cais de Alcântara, restaurado com subsídios do governo para artes. O espaço era um sonho, paredes de azulejos recuperados de demolições, piso de madeira polida para danças e uma adega pequena onde Inês armazenava vinhos para workshops temáticos, fado e vinho, harmonias da alma. Alunas de todas as idades chegavam, meninas de imigrantes cabo-verdianos misturando morna com fado, mulheres maduras redescobrindo corpos esquecidos, até homens curiosos aprendendo passos femininos. Aqui, o amor dita o compasso, proclamava Ana nas aulas, enquanto Inês servia provas de colheitas do Douro, explicando: assim como o vinho amadurece na garrafa, o afeto cresce na paciência. A vida delas se entrelaçou em rotinas poéticas. Manhãs começavam com yoga no Tejo, corpos alongando ao nascer do sol, seguidas de café da manhã na pastelaria versátil, com tostas de queijo de azeitão e sumo de laranja fresca. Às tardes, ensaios coletivos, onde dançavam amor em duas vozes, uma peça que contava sua história velada, juventude rítmica, separação amarga, reunião luminosa. Noites eram sagradas, jantares caseiros de cozida à portuguesa, com carnes fumegantes e couve refogada, regados a conversas sobre livros, essa de Queiroz e sua crítica à hipocrisia burguesa, ou Sofia de Mel Brainer e seus versos sobre o mar como amante. Tu és meu oceano, dizia Inês, traçando o contorno do rosto de Ana à luz de velas. E tu, minha vinha eterna, respondia Ana, selando com um beijo suave. Contudo, o passado não se apaga como vinho derramado. Miguel, agora em um novo relacionamento com uma professora de Évora, enviava as crianças para fins de semana prolongados, mas sussurrava dúvidas em João. A mamãe Inês tem uma amiga especial, mas lembre-se, família é sangue. O menino, aos 9 anos, confrontou Inês durante uma visita. É verdade que amas a Ana mais que a nós?
Sentada no jardim da casa de Lisboa, com limoeiros carregados, Inês chorou, abraçando. O amor não divide, multiplica, meu sol. Tu és o centro do meu mundo, Ana, a luz que o ilumina. Aos poucos, as crianças se adaptaram. Maria adorava dançar com Ana, girando em vira-latas desajeitados que enchiam a academia de risos. O pai de Inês, em cadeira de rodas mas com espírito renovado, visitou pela primeira vez em Natal de 2022. A casa em Alfama cheirava a raivas assadas e broas de mel, e ele, vendo as duas juntas, murmurou: eu fui cego como dor em névoa. Mas vejo agora, o teu amor é vintage, filha. Guardo bem. Lágrimas fluíram e ele presenteou-as com uma garrafa de 1942, ano de sua própria juventude. A família de Ana, sempre mais aberta, a mãe, agora avó honorária das crianças, tecia chales para todas, celebrou a união em uma missa laica no Mosteiro dos Jerónimos, onde votos foram trocados não com anéis, mas com fitas de seda vermelha, simbolizando laços irrompíveis. O Alto Tranco veio em junho de 2023, durante uma turnê pela Europa. A Academia foi convidada para o Festival de Avignon, na França, apresentando coreografia do coração em um teatro renascentista. O voo de Lisboa a Marselha foi animado, Inês empolgada com as vinhas provençais, Ana ansiosa pelo palco. Mas em uma noite de ensaio, sob as luzes quentes do teatro, Inês recebeu um e-mail anónimo, fotos delas beijando-se em Sintra, tiradas por um paparazzo ao local anos antes, agora ameaçando vazar para tabloides como a Correio da Manhã. Escândalo lésbico no fado português, zombava o remetente, exigindo pagamento. O pânico as invadiu. No quarto de hotel, com vista para o Ródano, Inês desabou. E se isso destruir tudo? As crianças, a academia, nossa paz? Ana, com raiva flamejante, rebateu: deixa que publiquem. Nosso amor não se esconde mais. É hora de dançar à luz, não nas sombras. Elas pagaram, não o chantagista, mas um advogado para rastreá-lo. Descobriu-se ser um ex-aluno ressentido da academia, demitido por assédio. A polícia o prendeu e as fotos nunca viram a luz. Mas o incidente rachou algo em Inês, eu pensei que estávamos seguras. Mas Portugal ainda tem fantasmas. Ana, paciente, levou-a a um retiro em Évora, nas planícies alentejanas, onde cromoleques ancestrais sussurravam de ciclos eternos. Dançaram nuas sob a lua cheia, não em erotismo, mas em ritual de cura, corpos pintados com argila vermelha, invocando deusas pré-romanas. Nosso amor é pedra, disse Ana. Dura mais que escândalos. O ano de 2024 trouxe maturação, como uvas colhidas no auge. A Academia floresceu, parcerias com o Museu do Fado, workshops para turistas em Lisboa, até uma bolsa da União Europeia para artes quer portuguesas. Ana e Inês, agora aos 40, celebraram com uma viagem a Madeira, Ilha de Laurisilva e levadas cristalinas. Caminharam pelas veredas úmidas, mãos dadas, o ar perfumado de hortênsias e incenso de capelas isoladas. Aqui, onde o Atlântico beija a terra, disse Inês, sinto-nos casadas com o mundo. Em uma levada escondida, trocaram votos renovados, selados com um anel de ouro de filigrana minhota, forjado em Viana do Castelo. As crianças cresceram em aceitação. João, aos 12, dançava break com amigos na academia, misturando ritmos urbanos ao fado. Maria, 10, pintava murais de vinhas dançantes nas paredes. Miguel, em paz, uniu-se a eventos familiares, como o piquenique anual em Cascais, onde todos comiam bifanas e jogavam às cartas, rindo de anedotas antigas. O pai de Inês, agora lúcido, escreveu memórias ditadas. Minha filha ensinou-me que o amor, como o vinho, não segue receitas, inventa-as. O clímax emocional veio em dezembro de 2025, no 30º aniversário de sua primeira dança. Elas organizaram um gala no Coliseu dos Recreios, de parceiras a amantes, uma vida em ritmo. O salão, com seu teto pintado de deuses gregos, encheu-se de amigos, família, alunos. Ana e Inês subiram ao palco em trajes de linho branco, inspirados em lavradeiras do Minho, e dançaram Eterna Coreografia, uma peça que recapitulara a sua jornada, giros juvenis cheios de riso, pausas de dor com luzes baixas, reencontro em explosão de cor.
A fadista convidada, uma jovem de voz como mel, cantou estrangeira enquanto elas giravam, lágrimas fluindo livremente. No final, de joelhos uma perante a outra, Ana disse: Tu foste minha dúvida, minha certeza, meu coração batendo. Inês, voz trêmula, e tu, minha dança eterna. O público ergueu-se em ovação, aplausos misturando-se a uivos de alegria. Portugal, em sua essência humanista, terra de exploradores que sonharam além horizontes, de poetas que choraram saudades, testemunhou. Não houve traição final, mas redenção. O amor delas, outrora sussurrado, agora ecoava como fado nas noites de Lisboa. Anos depois, velhas e enrugadas como azulejos antigos, elas dançariam ainda, na varanda de uma casa em Sintra, o mar ao fundo, ensinando netas imaginárias que o ritmo do coração não para, evolui em coreografias de perdão e luz. E assim, na tapeçaria da vida portuguesa, tecida com fios de saudade e esperança, Ana e Inês provaram. O amor lésbico não é exceção, mas a melodia essencial, dançando livre sob o sol eterno do Tejo.